Qualquer outro carioca trocava as vitórias em clássicos por esses empates e derrotas se fosse para levantar a Libertadores no fim do ano. Na semana passada nós perdemos o clássico com o Flamengo e a frase 11 clássicos sem vencer começou a pesar na ideia dos tricolores. E como hoje nós teremos outro clássico, vamos falar um pouco sobre esse retrospecto recente em clássicos e também sobre a partida de hoje. Vem comigo, meu nome é Julissa, dominada pelo Flu. Bora então nessa onda de clássicos, mas vamos relembrar esses jogos aqui de boa, porque a ideia não é estressar ninguém com esse vídeo, beleza? Então se você puder, já fortalece aqui o canal deixando seu like, que a gente já vai começar relembrando a nossa última vitória em clássicos até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, que foi o 4-1 da final do Campeonato Carioca. Aquele jogo foi um jogo histórico pro futebol carioca, até porque a gente vira um placar de 2-0, mas até aquela derrota por 2-0, o nosso retrospecto não era problemático. Pois ao longo do Carioca do ano passado, nós disputamos 5 clássicos. Na fase de grupos, nós vencemos o Flamengo e o Vasco e perdemos para o Botafogo. Nas 2 jogos da final, nós perdemos um jogo para o Flamengo e ganhamos o outro jogo deles. Ou seja, de 5 clássicos disputados, nós havíamos vencido 3 e perdido 2. Uma média boa. Mas o que acontece depois daquele 4-1? Bem, depois da final do Carioca, nós começamos a disputar 3 competições. A terceira fase da Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. O nosso primeiro clássico após aquele jogo é o clássico contra o Vasco, que termina empatado por 1-1. Vocês vão lembrar que foi aquele jogo que, apesar de ter sido um empate, foi uma vitória para os vascaínos, porque eles fazem um gol e passam o restante do jogo inteiro se defendendo. Esse jogo contra o Vasco ele acontece justamente no mês de maio, que foi uma draga para o Fluminense em 2023. É aquele mês que a gente abre com a vitória por 5-1 contra o River Plate, depois a gente empata com o Vasco, vence o Cruzeiro fora, fazendo a nossa última partida boa no mês, que é o mês onde a gente perde Keno e Alexander lesionados. E tem um detalhe, esse jogo contra o Vasco, ele já acontece sem o Keno. E quem estava entrando no lugar do Keno? O Lima. Só vai disputando e vem lembrando comigo. Naquele mesmo mês nós tivemos outros 2 clássicos. Depois da vitória contra o Cruzeiro, a gente tem uma vitória feia contra o Cuiabá e empatamos depois por 0-0 com o Flamengo no jogo de ida pela Copa do Brasil. E eu não preciso nem falar muito desse jogo para você lembrar. É aquele jogo em que o Felipe Melo é expulso e na mesma partida o Gabriel Barbosa dá um pisão na perna do Ganso em um movimento claramente intencional e o árbitro não expulsa o Gabriel. Dias depois desse jogo, a gente tem aquela defesa absurda da CBF para poder ali falar que a arbitragem teve a decisão correta. Lembrou, não lembrou? No fim daquela semana, a gente perde o clássico pro Botafogo por 1-0, fazendo uma partida ruim. Em compensação, naquele momento da competição, o Botafogo começa a ganhar todos os jogos no Engenhão, ou seja, um resultado que no momento da competição era muito normal, 1-0 contra eles, principalmente lá. A gente encerra o mês de maio perdendo os jogos contra o The Strongest e o Corinthians fora e começa junho perdendo por 2-0 para o Flamengo e sendo assim eliminados da Copa do Brasil. Para mim, de resultados de clássico, esse foi o mais problemático do ano passado. Mas olha só como tem coisas também que acontecem e elas são tão bizarras que a gente meio que apaga da mente e quando lembra toma até um susto. Naquele período, o Marcelo virava e mexia, sentia a panturrilha e ficava fora de jogo. E quem estava substituindo o Marcelo? Eu fui olhar a escalação. Era o Guga quem estava entrando para substituir o Marcelo pela lateral esquerda, porque a gente ainda não tinha o Diogo Barbosa. Assim, vai lembrando, vai reparando e prestando bastante atenção nesses nomes que eu tô falando, porque lá no final eles vão fazer todo sentido. O próximo clássico depois desse também é contra o Flamengo e acontece em julho. É aquele que termina em 0-0 com um gol anulado para cada lado por conta de falta na origem do lance. E assim, o que eu me recordo desse clássico é que ele tinha sido bem equilibrado. O próximo clássico que a gente vai disputar depois desse vai acontecer apenas em setembro. É aquele jogo contra o Vasco que a gente perde por 4-2. O que eu lembro dessa partida é que o Vasco foi mais efetivo,
Mas a gente não tinha feito um jogo muito ruim. Na verdade, tinha ficado aquele jogo que era um ataque lá e cá, mas o Vasco consegue aproveitar melhor as oportunidades que cria ali naquele momento. O clássico do retorno contra o Botafogo acontece em outubro, depois da virada épica no Beira-Rio, em que nós garantimos a classificação para a final da Libertadores. Nesse jogo, o Botafogo vence por 2-0, com 2 gols que saem em erros do Marlon no início do jogo, e o time parecia estar cagando pro Brasileirão, era a sensação que a gente teve naquele jogo. E o último clássico de 2023 acontece contra o Flamengo e termina empatado por 1-1 com aquele gol do Johnny Gonzalez caindo. Bem, naquele jogo acho que vocês vão se lembrar que os comentários no dia seguinte eram como o Fluminense tinha feito uma boa partida e de maneira espantosa, já que já tinha vencido a Libertadores, não tinha mais nenhuma expectativa na competição, não vinha fazendo boas partidas no Brasileiro e ainda assim faz um jogo de entrega contra o Flamengo, atrapalhando a vida do rival no Brasileirão. Os últimos 2 clássicos até agora foram os do Carioca desse ano, que eu não vou ficar aqui relembrando porque estão muito frescos, foram ainda nesse mês, de fevereiro. E numa situação muito atípica pro Fluminense, já que jogou até dezembro, voltou a treinar no dia 25 de janeiro, fez a primeira partida do ano, dia 1º de fevereiro, enfim, empatou um clássico, perdeu o outro. Quando eu relembro todos esses jogos, eu tenho uma certeza, é que a galera que lançou 11 clássicos sem vencer no dia da derrota contra o Flamengo, ela vem cheia de má intenção pra colocar pressão no time. E o pior é que os tricolores que compram essa ideia acabam comprando pelo sem vencer, porque dá a impressão de que a gente perdeu todos os jogos, mas a gente não para pra refletir como foram essas partidas e quais foram esses placares. Qualquer outro carioca trocava as vitórias em clássicos por esses empates e derrotas se fosse pra levantar a Libertadores no fim do ano. E você pode virar pra mim e repetir quantas vezes você quiser que 2023 já acabou, mas 9 desses 11 clássicos aconteceram em 2023. É sobretudo sobre 2023, esse time de 2023 e a campanha de 2023 que a gente tá falando. Agora vocês conseguem de fato entender a má intenção nisso? Ruim não tava pra gente, pô. Ruim tava pro Flamengo, que perdeu todas as competições que disputou. Ruim tava pro Vasco, que terminou o ano quase caindo pela 5ª vez pra Série B. Ruim tava pro Botafogo, que quase levantando o título, conseguiu entregar a ponto de nem conseguir uma vaga direta pra Libertadores. Mas como é que você faz a galera esquecer o fracasso do Flamengo em 2023, por exemplo? Quando você lança que o Fluminense tá a 11 clássicos sem vencer, colocando em dúvida esse elenco campeão da Libertadores, que investindo menos que todos os outros cariocas, foi o único que deu resultado em 2023. E o triste é que ainda tem tricolor que compra esse tipo de discurso e parece que esqueceu que o que a mídia tentou fazer depois da vitória da Libertadores foi desmerecer o título do Fluminense, dizendo que o Fluminense ganhou porque os mais fortes deram mole. E assim, quando eu relembro boa parte desses jogos, tudo me faz acreditar que muito desse resultado tinha a ver com a falta de elenco do ano passado. Porque o elenco do ano passado, ele era melhor que o elenco de 2022, mas a gente sempre dizia, o Fluminense tinha um time titular forte, mas em termos de elenco, faltava, porque a gente sentia isso nas substituições e sentiu muito justamente no mês de maio, quando o Fluminense perde Alexander e Keno lesionados, o mês que nós tivemos pelo menos 3 clássicos. E aquele período em que Keno e Alexander ficam fora, foi um período em que o time teve um declínio de desempenho, porque quem entrava na lateral esquerda era o Guga que não estava indo bem nem na lateral direita. O Marcelo vira e mexe, ficava com a panturrilha ferrada, então não podia entrar, a gente não tinha Diogo Barbosa. E quem entrava no lugar do Keno era o Lima. O Lima que até entregou assim alguns resultados pra gente, mas que de fato era uma dor de cabeça. Ele ficava fazendo vários posicionamentos dentro de campo e no geral errava alguma coisa e muitas vezes desagradou a nossa torcida. E eu não tô virando pra vocês dizendo que se a gente tivesse elenco, a gente teria ganhado todos os jogos do ano passado, porque, enfim, clássico é clássico. E eu não tô dizendo pra vocês que se a gente tivesse um elenco mais forte no ano passado, a gente teria ganhado todos os clássicos. Eu também não vou mentir. Clássico é clássico, clássico é sempre disputado. Mas eu acredito que boa parte desses resultados poderia ter sido diferente se nas substituições a gente tivesse um banco à altura. Mas agora vamos falar da partida de hoje? Bem, do que vale esse jogo pra gente? O primeiro e o segundo lugar da Taça Guanabara, eles têm a vantagem do empate nas semifinais. Uma vitória hoje é importante porque o Nova Iguaçu tá empatado com a gente em ponto,
mas a gente tá na frente em saldo de gols, então manter uma vitória pode ser importante para tentar conseguir essa vantagem na semifinal e ir para os jogos com mais tranquilidade. Depois da conquista da Recopa, os nossos jogadores receberam folga na sexta-feira, então treinaram apenas no sábado agora, antes da partida. E o GE diz que a tendência é o Diniz colocar um time mais misto em campo, preservando os jogadores mais veteranos que ficaram mais tempo em campo na partida contra a LDU. Segundo a provável escalação do GE, o Diniz deve entrar em campo com Felipe Alves, Guga, Antônio Carlos, Marlon, Marcelo, André, Alexander, Renato Augusto, Douglas Costa, John Kennedy e Arias. Eu estou curiosa para ver como vai funcionar em campo. Pelo lado do Botafogo, eles também devem poupar uma galera. Isso porque na quarta-feira eles vão disputar contra o Bragantino pela terceira fase da Libertadores e na competição, no Carioca, eles precisam de um resultado meio improvável para conseguir passar para as semifinais. Então, com isso, a seguinte escalação do GE acredita que eles vão entrar com o seguinte time em campo: Gatito, Ponte, Halter, Bastos, Marçal, Gregory, Cauê, Hernandes, Júnior Santos, Savarino e Janderson. Pra mim, todo clássico é clássico, então eu espero realmente um jogo pegado. Acho que a vitória de quinta-feira dá um embalo pra gente também nessa partida, mas o que eu tô curiosa mesmo é pra ver como essa equipe mista vai funcionar em campo, porque eu tô muito curiosa pra ver os nossos reservas em quantidade, né, em campo, agindo, até pra gente pensar aí nas outras competições, principalmente quando começarem as Copas e o Brasileiro. E dessa vez vai ter um react diferente, porque eu brinco que o meu relacionamento é um clássico vovô, e como meu namorado vai assistir esse jogo comigo, a gente resolveu fazer um react junto. Depois da partida vai ter live de pós-jogo aqui no canal, logo após o jogo, então espero vocês. Agradeço muito se você chegou até aqui comigo e te peço mais uma vez, se puder, deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Saudações tricolores e até a nossa live de pós-jogo.